Olá, CryptoPowers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização dos gráficos do Bitcoin aqui no nosso canal do YouTube. Primeira coisa, eu quero te agradecer por estar assistindo esse vídeo e já te solicitar, deixa teu gostei, isso contribui com o nosso trabalho, nos incentiva a continuar trazendo conteúdos aqui para você, sem custo algum. Então, deixa teu gostei, se tu não é inscrito, se inscreva no canal. Diretamente ao ponto, gráfico do Bitcoin na tela, o que nós temos para observar? Primeiro ponto, muito importante. Estamos em uma trajetória onde os preços estão construindo correções, ou seja, movimentos de pullback para cima, impulsos para baixo. Infelizmente, isso é o que acontece desde esse nível aqui mais alto dos 30 mil dólares. A gente está, infelizmente, construindo ainda topos e fundos descendentes. Primeiro ponto para a gente ficar atento é, será que agora teremos o preço encontrando um suporte e revertendo ou mudando completamente essa estrutura, fazendo um zigue-zague, construindo algum pivô de reversão aqui e dando origem a um possível zigue-zague e uma possível reversão futura? Ainda não sabemos, mas temos que ficar muito atentos, afinal de contas, aqui temos um nível chave dos preços, tá? Isso vai definir se o mercado vai continuar negociando nesse range por mais tempo ou se realmente perderemos estes fundos e vamos talvez encontrar suportes em níveis bem mais baixos, tá? Então isso é um ponto muito importante, eu vou estar falando com vocês a respeito disso neste vídeo. Então vamos lá, gráfico diário tá na tela, tá? O semanal tá muito semelhante, a gente tem uma estrutura bem definida aqui corretiva, não perdemos esse fundo aqui abaixo dos 24.500 ainda para gerar mais pânico e ativar alguma formação de correção um pouco mais profunda, mas a gente já está, como comentado alguns dias atrás, negociando em uma zona difícil, né? O preço ele capturou stop dos comprados aqui, botou muita gente na compra, aqui em cima deixou muita gente vender novamente. Então, os compradores têm uma defesa abaixo desses fundos, os vendedores têm uma defesa abaixo desse topo aí dos 28.200. Então, qualquer lado que o preço romper, ele pode gerar sim um grande movimento e por isso vale a sua atenção especial. O que a gente deve olhar com bons olhos é o VWAP do ano em desenvolvimento. VWAP nada mais é que o preço médio ponderado pelo volume. Então, assim, observe que a gente está testando essa VWAP. E essa VWAP, por mais que teve aqui uma falha, né, um rompimento abaixo, ele voltou rapidamente. Então, a gente percebe que este nível de preços ele é muito, mas muito importante, sim, para a definição de suporte. Então, se a gente quer ver realmente o preço ainda otimista, negociando em níveis acima, a gente não poderia perder essa região aqui de VWAP. O que significa isso? A gente não pode negociar abaixo? A gente até pode, só que se perder esse fundo aqui, infelizmente vai ficar pesado e talvez até um pouco demais ficar olhando para cima, porque afinal de contas o preço já vai ter mostrado bastante trabalho de preços aqui, consolidou, trabalhou. Se a gente romper para baixo, é provável que a gente venha para um movimento onde a gente vai buscar níveis um pouco mais profundos, tá? Então, esse já é o primeiro ponto de atenção no que se diz respeito a níveis de preços no Bitcoin. Essa VWAP, muito importante, a gente deve ficar atento, ele pode dar origem a um zigue-zague ascendente, capturando aí stops acima e dando origem a um possível short squeeze. Poderíamos levar o preço novamente aqui para a faixa dos 29 mil e daí depois sim fazer um movimento mais forte corretivo ou até mesmo romper topos e trazer uma reversão majoritária para este movimento corretivo que já está durando alguns meses. Então, fica aí atento para essas possibilidades. Quando a gente tira esse VWAP e olha gráficos um pouco mais curtos, que diz respeito aí a uma possível estrutura de 4 horas, vamos olhar juntos aqui. Observa que o preço ele já está negociando em um nível que é o VWAP, então assim, o VWAP do ano, aliado ao quê? A uma possível zona Fibonacci. Então, topo ao fundo, estamos entre 50 e 68, é uma zona chave. Muitos compradores vão estar tentando negociar neste nível aqui para buscar swings de alta, ou seja, compras nessas regiões, stops abaixo dos fundos para buscar níveis mais altos, 2, 3 para 1, e estruturas que vão favorecer o movimento de captura de liquidez acima desses topos e alvos talvez aí na faixa dos 29.300, tá bom? Isso aqui é sim uma abordagem super válida e que muitos vão encarar como uma possibilidade de risco-retorno favorável. Quando a gente olha as zonas de defesa compradora e vendedora, a gente já tinha abordado esse tema em algumas vezes, né? Então a gente já falou mediante a semana passada inteira, a gente comentou sobre essa zona de teste aqui, sobre essa zona de defesa aqui, inclusive lá no nosso Instagram. Se tu ainda não acompanha o nosso Instagram diariamente,
videozinhos curtos de 30, 40 segundos, dando aí um panorama do mercado, ó, na palma da mão, muito rápido, para que tu consiga se situar no deslocamento futuro dos preços, tá? Então a gente já tinha comentado sobre a defesa aqui, até vou aproveitar e vou te mostrar isso aqui agora. Dá uma olhada aqui. E galera, quando a gente cai em tempos gráficos e olha as regiões de preço, a gente capturou já a liquidez, o stop dos vendidos acima desses topos, assim como capturamos o stop dos comprados abaixo desses fundos, e a gente espera exatamente o que aconteceu aqui embaixo, acontecendo aqui em cima, ou seja, o preço ele chegando na defesa ao invés de compradora, agora chegando na defesa vendedora. Então nada demais se o preço fizer esse tipo de movimento, testar este nível aqui dos 26.950 para fazer apenas um pullback e aí sim ter a continuidade do movimento. O que pode surpreender? Pode surpreender se o Bitcoin conseguir romper esses níveis aqui, construindo uma reversão. Mas o que eu acho ser um pouco mais difícil, afinal de contas, se vocês olharem comigo aqui, a gente tem o principal drive que está puxando o preço é as contas futuras, tá? Então, quando o spot não está atuando, dificilmente esse movimento é verdadeiro e tende a continuar o processo corretivo. Sempre que o spot compra, é mais provável que o preço realmente consiga sustentação. Quando é só o mercado futuro, ele infelizmente tem uma estrutura mais frágil e a possibilidade de uma reversão é bem maior. Então, fiquem atentos aí para os próximos movimentos do Bitcoin e principalmente se o preço chegar nessa zona de defesa vendedora para procurar boas oportunidades de venda. Então, tu pode perceber que a gente já tinha comentado sobre essa zona aqui ser uma boa defesa vendedora, então muitos vendedores estão observando este topo aqui, ou melhor, definem esse topo, tá? Só vou tirar aqui o mapa, esse fundo aqui, e esse aqui como sendo um topo mais baixo. Então eles vão buscar o quê? Um topo descendente. Então essa venda aqui foi uma venda interessante, stops acima dessa região, e é possível que ele venha observar níveis mais baixos. O que diz respeito à estrutura, tá? Pode ser que a gente tenha, como a gente está no meio do caminho, né, a gente pode ter este topo aqui como sendo um topo importante, esse fundo como sendo um fundo importante. E se a gente quer ver a quebra de estrutura ou mudança de característica, esse topo aqui tem que ser rompido. Então a gente precisa ver alguma demonstração de força aqui para o preço reverter isso e, por consequência, pegar todos os vendidos que estão aqui em cima no contrapé. Infelizmente, a gente ainda não tem tanta pressão compradora assim, e os preços ainda se mostram um pouco mais fracos, tá? Observem que a gente comentou até naquela análise rápida, né, das contas spot dos futuros, a gente ainda está com as contas spot majoritariamente vendendo, tá? Então, a gente vai estar sempre atualizando para o pessoal que nos acompanha no Telegram. Se ainda também não conhece, os links estão na descrição. A gente fala sobre este comportamento de contas, né? Quem que está comprando? É o mercado futuro? É o mercado spot? Sempre confie no spot, afinal de contas, o mercado futuro às vezes acaba tomando alguns short squeeze ou long squeeze, afinal de contas eles estão sempre negociando a expectativa do movimento e não comprando ou vendendo os ativos reais, tá bom? Então vale sempre esse disclaimer aí, essa atenção especial. No que diz respeito a níveis também, eu gostaria de mostrar para vocês esses níveis aqui. Observem que a gente tem liquidez abaixo dessas regiões aqui, a gente tem todo esse range sendo negociado, então isso aqui pode ser toda uma grande lateralidade. A gente tem o VWAP sendo testado do ano, a zona de defesa que já foi testada e a zona de compra, também a defesa compradora pode ser testada novamente. Acredito eu que se o preço negociar abaixo desses 25.660, começa a ficar difícil a situação para os compradores, e aí eu acho que a gente entra num vazio que a gente vai vir buscar liquidez e captura desses stops dos comprados, tá bom? Muitos comprados estão com stops abaixo desses fundos e os vendedores sabem disso, assim como muitos vendedores estão com stops acima desses topos e os compradores sabem disso. O que a gente quer saber é quem vai ter mais força para deslocar o preço. A gente vai poder acompanhar. Lembrando, se tu observar riscos retornos, fizer qualquer tipo de compra aqui com stops, seja abaixo desses níveis aqui do VAL, né, ou até abaixo desse fundo, tem que observar que é um stop um tanto quanto mais caro. Ele não pagaria simplesmente aí com tranquilidade ou duas vezes o teu risco para um teste no topo. Daria simplesmente para você tirar teu risco no teste no topo e se o preço evoluir realmente para uma zona mais alta, como lá nos 29.300, teria uma razão risco-retorno aí quase 2,5, um pouquinho mais de 2,5 frente a teu risco, tá? Muitas pessoas podem tentar esse tipo de estrutura, tá? Buscando aqui um fundo ascendente, no momento que o preço já conseguir evoluir para este nível, uma abordagem super válida é ajustar o stop abaixo desse fundo, construindo assim um melhor risco-retorno e descascando a posição nesses pontos aqui onde tem maior interesse de negociar. Então faria parcial 1, parcial 2, aí talvez uma parcial 13, o último alvo lá em cima, buscando aí desmontar as posições aos poucos.
O mesmo também, pessoal, é válido para todas as pessoas que observaram esse vídeo que a gente comentou e mostrou para vocês aqui no meio da semana passada, no Instagram, que foram vendas nessa região. Então, o que acontece? Primeiras parciais aconteceram aqui, segundas parciais aconteceram aqui, os últimos alvos vão estar realmente abaixo desses fundos. Então, este aqui também é um possível ponto de abordagem para vendas, né? Então, teria uma venda, e aqui sim já teria uma venda um pouco mais, um tanto quanto interessante, porque vendas nesse nível estariam já trazendo ali, talvez, uma parcial que gerou aqui nesse primeiro ponto, que poderia justamente ajustar teu stop também, teu segundo ponto de parcial e teu próximo ponto de alvo seria lá na faixa dos 24.500, buscando aí capturas de liquidez. Qualquer uma dessas abordagens, acredito serem válidas. Como a abordagem de venda já aconteceu e para quem já fez já deve ter descascado boa parte da posição, já não tem risco. Para quem estiver olhando aí para a ponta compradora, vale a atenção. Primeiro ponto é o teste na VWAP, pode ser uma falha de rompimento e um retest, um avanço acima, né, um zigue-zague, ou um fundo duplo, algo do tipo. Pode ser sim uma brecha para observar uma oportunidade. Tira o risco, depois vê se o preço evolui, tu evolui junto. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês com essa análise do dia, né? Então, essa análise, lembrando, ela vale aí para os próximos dias, talvez para essa semana ainda. Lembrando que os maiores objetivos vão ser capturas de liquidez, tanto acima desses topos aí, acima dos 28.200, tá? Como também abaixo dos 24.500. Se tu tiver qualquer dúvida, tu pode mandar aqui nos comentários, a gente vai responder ela. E também, se tu ainda não segue nosso canal, siga aqui, deixa teu gostei nesse vídeo e nos acompanhe no Instagram, powerink.trade. Afinal de contas, tu vai receber vídeos como aquele que eu te mostrei no meio desse aqui e ter a tua atualização diária em aí por volta de 30 segundos. Beleza? Ótimos trades a todos vocês, uma boa semana e meu forte abraço. Até a próxima.